Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Juliana Reginato, eu sou gerente de comunicação externa da Pfizer no Brasil. E eu gostaria de começar esse bate-papo de hoje, em primeiro lugar, agradecendo a todos por se juntarem a nós nesse importante evento, Todos Juntos contra o Câncer, para falar de um tema muito importante, muito especial, que é o câncer de pulmão, né? O câncer de pulmão que representa um grande desafio de saúde para todos nós. Afinal, né, nós estamos falando do tumor de maior incidência no mundo entre os homens e que ocupa a terceira posição nas mulheres, né? Mas, quando a gente pensa na mortalidade associada a esse tipo de câncer, ele é o primeiro na população masculina, né? E o segundo no público feminino. Ou seja, nós temos muito o que falar sobre isso hoje. E é por isso que estamos aqui com o Dr. Elano Freitas, oncologista clínico do Hospital AC Camargo de São Paulo, e também com a Cláudia Lopes. A Cláudia, que nunca fumou e detectou um câncer de pulmão. Aliás, essa é a relação entre o fumo, o tabaco e o câncer de pulmão, um dos mitos que nós vamos abordar hoje aqui. E eu vou, inclusive, pedir para você, Cláudia, iniciar essa conversa, agradecendo, né, em primeiro lugar, a sua presença e a oportunidade de estar aqui conosco hoje, compartilhando a sua história, as suas vivências e trazendo informações que podem ajudar muitas pessoas. Então, por favor, conta para a gente um pouquinho da sua jornada, como é que você chegou até o diagnóstico. Boa tarde. Tá? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, o convite e a oportunidade, né, de estar falando aqui de novo num congresso tão importante quanto o TJCC. Eu descobri o câncer por um acaso. Em outubro de 2014, eu fui internada com dores abdominais e, ao fazer a tomografia do abdômen, pegou a base do meu pulmão. E o médico pediu novos exames, me internou e no dia seguinte eu recebi a visita de um oncologista dizendo que eu tinha 2 tumores. Um no intestino, que estava provocando uma semiobstrução intestinal, e um na base do meu pulmão direito. Fizemos, né, a investigação, fechou-se o primeiro diagnóstico do câncer de pulmão. E já um mês depois eu já estava com o diagnóstico e a gente resolveu tratar, né, o câncer primeiro. Fiz uma lobectomia, retirei a base do meu pulmão direito, né, o lobo inferior direito. Tinha um linfonodo comprometido, por isso eu precisei fazer 4 sessões de quimioterapia. E depois que eu terminei o tratamento, fui investigar a questão do intestino e era um tumor dismoide, que é um tumor de alta, né, recidiva, mas que era benigno e não tinha correlação nenhuma com câncer. E terminou isso, foi um baque muito grande para minha família, né, para os meus filhos. Eu optei por não comentar com muita gente, né, mas, inclusive, a própria cirurgia ficou escondida dos meus pais. Inventei uma história que eu ia fazer alguma coisa no intestino. Né, foi difícil lidar com isso no início. E até porque, assim, era uma coisa que para mim não tinha muito sentido. Eu sou corredora amadora, nunca fumei, eu tinha participado de uma prova de 10 quilômetros 15 dias antes, não tinha sentido nada. E só que aí que quando eu tive que fazer a lobectomia, tive que fazer a quimioterapia, ia ficar carequinha, precisei contar para os meus pais. Terminado o tratamento, eu voltei a correr. Um ano após a lobectomia, eu estava fazendo uma nova prova de 10 quilômetros, sem perda respiratória nenhuma. E então eu sempre falo assim que a atividade física, os hábitos saudáveis não me impediram de ter câncer, mas com certeza eu lido com muito mais saúde com câncer por ter esses hábitos. Fiquei acompanhando em julho de 2016 os marcadores tumorais, um marcador tumoral começou a apresentar uma curva de crescimento e levou 1 ano e meio para que se aparecesse nas imagens. Em 2018 veio a recidiva, múltiplos nódulos nos 2 pulmões, pequenininhos, mas múltiplos nódulos. E
corri atrás de informação. Nesse momento, resolvi tomar bastante as rédeas mesmo, buscando informação, conhecendo bem sobre o câncer de pulmão. E por uma insistência e persistência, né, minha, e com orientação de uma segunda opinião, a gente conseguiu, né, fechar um diagnóstico de uma fusão. Né? Cheguei a fazer 2 sessões de químio mais imuno, mas aí saiu o resultado do teste, eu tinha uma fusão do gene EGFR, e desde agosto de 2018 eu tomo a mesma medicação, uma terapia-alvo específica para a mutação EGFR. E ela tem me dado excelente qualidade de vida, eu continuo correndo, estou treinando aí para uma meia maratona, se Deus quiser, espero concluir antes dos próximos exames. Em 2019, já com diagnóstico de recidiva, me tornei uma peregrina, fiquei encantada pelo Caminho de Santiago, e ano passado eu e meu marido fizemos o Caminho Francês, caminhamos em 33 dias, quase 800 quilômetros. Isso só seria possível porque eu tive acesso ao teste e a descoberta de um tratamento, né, e ter o acesso a um tratamento direcionado para o meu tipo, né, aquela famosa coisa de descobrir o nome e o sobrenome, né, do câncer. E tive acesso, né, a uma medicação específica, que infelizmente é um problema no nosso país, que muitos não têm acesso ao teste e quando tem o resultado não têm acesso ao medicamento. E é isso aí. Maravilha. Depois de escutar essa história tão inspiradora da Cláudia, obrigada, Cláudia, por compartilhar conosco, eu queria convidar o doutor Elano para falar um pouquinho mais para a gente sobre as causas, né, do câncer de pulmão. Sabemos que o tabagismo, ou mesmo a exposição passiva ao tabaco, são os principais fatores associados à doença. Mas existem outros, né? Então, a poluição do ar, ou infecções respiratórias de repetição, ou até mesmo algumas questões ocupacionais. Mas há grupos de pacientes, né, como a Cláudia, como estava contando para a gente, que nunca fumou e tem uma predisposição, né, genética aumentada para a doença. Por que isso acontece? Como que isso acontece, doutor? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite. É um grande prazer estar aqui mais uma vez. E um grande privilégio estar aqui do lado da Cláudia com essa história tão bonita aqui. Eu acho que o papel super importante de comunicar isso, de trazer para o conhecimento de todo mundo que hoje o tratamento, o diagnóstico, o tratamento de câncer de pulmão mudou muito. Tudo é diferente nos últimos 10 anos em relação aos 10 anos anteriores, por exemplo. Tá? Então, vale a pena insistir no diagnóstico, insistir no tratamento, no acesso aos testes moleculares. Isso é muito importante. Mas vamos aqui à causa de câncer de pulmão. Tá? De fato, as estatísticas são variáveis, é lógico, mas vamos dizer que em torno de 80% a 85% dos cânceres de pulmão são relacionados ao tabagismo. Tá? Esse é o principal fator de risco dentre todos e não é só para câncer de pulmão. Tá? Ele é fator de risco para muitas doenças e ele ainda é um problema importante. Tá? Então, a gente não pode esquecer do tabagismo. Agora, a gente tem visto mais câncer de pulmão em pessoas que nunca fumaram. E, normalmente, as pessoas têm esse choque que a Cláudia teve. Tá? De assim, porque eu, né, eu que tenho um hábito de vida saudável, tenho isso. Tá? Então, infelizmente, isso acontece. Você citou alguns outros fatores de risco, como poluição, tem um outro chamado radônio, ou seja, exposição a radônio. Radônio é considerado hoje a segunda maior causa de câncer de pulmão no mundo, responsável por talvez cerca de 10% dos cânceres de pulmão no mundo, e poluição o terceiro. Tá? Então, é difícil a gente fazer uma correlação específica de quem teve e por que teve. Tá? Mas o ponto é que a gente precisa lembrar que câncer de pulmão não é uma doença específica de quem fumou. Um outro ponto importante é que você mencionou predisposição genética. E aqui cabe uma coisa importante da gente mencionar, que predisposição genética significa você ter herdado uma alteração genética que veio ou do seu pai ou da sua mãe e que você traz isso em todas as células do seu corpo e desde o nascimento e que isso
causa uma predisposição ao longo da vida de se desenvolver câncer. Existem várias síndromes genéticas que são causadas dessa maneira, síndrome de Li-Fraumeni, síndrome do câncer de mama ovário hereditário, vários assim, tá? Mas isso representa hoje algo como 5 a 10% de todos os tumores, tá certo? A maioria dos cânceres não é fruto de predisposição genética deste tipo, herdável, tá? Ele é fruto da nossa interação com o meio, de como a gente interagiu. Fatores que são conhecidos ou desconhecidos, conhecidos como tabagismo, desconhecidos como coisas que a gente nem sabe, os agentes químicos que a gente se expõe, que a gente nem sabe, tá? E o processo natural do envelhecimento que faz com que a gente, o tempo inteiro, nossas células estão sofrendo transformações, estão sofrendo mutações, e aquelas que não são corrigidas a gente carrega ao longo da vida. Então, ao longo da vida a gente vai digamos, ficando mais vulnerável. O câncer é uma doença do envelhecimento, não significa que seja só doença de velho, tá? Mas é do processo do envelhecimento, tá? Então, para eu não me estender muito, acho que eu queria deixar de mensagem aqui é que a maioria não é, mesmo nos não fumantes, não é uma predisposição genética de quem tem alguma coisa na família que aumenta muito a predisposição de câncer, e vai ter não só câncer de pulmão, mas vários outros cânceres, tá? Assim, a maioria realmente, hoje é a área que mais evolui em termos de estudos. Eu mencionei agora, antes de começar aqui para vocês, um estudo que é grande, a gente não vai ter tempo para falar, mas agora no Congresso Europeu, 2 semanas atrás, um importantíssimo estudo fez a correlação mais próxima com dados de laboratório, dados em pessoas, e um conjunto elegantíssimo de experimentos mostrando que a gente pode trazer ao longo da vida, sofrer essas alterações genéticas, fruto da nossa interação com o meio, e a poluição pode ser um fator que engatilha essa história, que leva essa história para frente, tá certo? Perfeito, doutor. E quais seriam os sintomas, né, que nós poderíamos observar na doença? Como que ela se apresenta? Como que ela se manifesta? Quais são os primeiros sinais que poderiam despertar aí, atenção para esse quadro? Não existem sintomas específicos. A Cláudia começou com dor. Dor não é o sintoma mais comum que vai levar você a suspeitar de câncer de pulmão. Tosse, falta de ar são muito mais comuns, tá? Só que tosse e falta de ar são muito mais comuns em alterações benignas do pulmão, tá? Então a mensagem não existe um sintoma específico. O que a gente sempre orienta é as pessoas não negligenciarem os sintomas, tá? Então, se você tem um sintoma, por exemplo, a gente vem de uma época de Covid e todo mundo passou a dar uma atenção maior à saúde pulmonar, a problemas pulmonares, para checar se não estava com Covid, se não tinha inflamação pulmonar do Covid. E aí gerou uma atenção que é bom, né, para a saúde pulmonar. Mas a mensagem é, se você tem um problema pulmonar, você vai no médico e você toma um antibiótico por uma pneumonia ou por uma traqueobronquite, alguma coisa simples. Ok, se você ficou bom, tá tudo bem. A maioria das vezes é só isso mesmo. O que deve chamar a atenção é, independente de você ser fumante ou não, é se seus sintomas persistem. Se você não cura com o que deveria curar, uma coisa simples. Você teve uma gripe, de repente saiu com uma tosse, com um catarro, com alguma coisa, e você tomou um antibiótico e ficou bom, ok, tudo bem, mas assim, você não teve isso. Então a gente deve tomar cuidado, porque assim, eu acho que a mensagem é que as pessoas devem cuidar da saúde pulmonar. Certo? E as pessoas normalmente pensam assim, que exame eu tenho que fazer para saber se tem um câncer? Não, vamos pensar na saúde pulmonar, porque tem outras doenças importantes que precisam ser cuidadas e que as pessoas negligenciam, como por exemplo, tem pessoas que têm alterações pulmonares e não vão ao médico, tem asma e ficam em casa, tem doença pulmonar obstrutiva crônica, porque assim, até às vezes já pararam de fumar, mas assim, acham que não tem o que fazer nada e ficam lá, assim, a saúde pulmonar deteriorando ao longo dos anos, né? Perfeito. Queria só fazer um parênteses, né? Com relação à parte genética, eu não tenho caso nenhum de câncer na família. Eu sou a primeira. E recentemente eu fiz, inclusive, um painel genético para ver se os meus filhos, se eu tinha alguma coisa que os meus filhos pudessem ter um risco aumentado. E não deu nada. Então, ou seja, não é algo que meus filhos herdaram, como, né, o PSQ3 E com relação à atenção ao pulmão, você falou da Covid, né? Alguns pacientes entraram em contato comigo que descobriram câncer de pulmão porque acharam que estavam com Covid e foram fazer e
incidental também, acharam ali o campo muito de, isso. o Se eu puder comentar uma coisa a esse respeito, tem 2 cenários que a gente vê bastante no consultório, né? Um é o paciente que fez um exame por qualquer motivo e achou um micronódulo pulmonar, às vezes 4 ou 5 milímetros, tá? Então, calma. A enorme maioria dos micronódulos pulmonares é benigna, tá? É fruto da nossa interação com o meio. Vocês pararam para pensar que a gente tem de máxima interação com o meio, o ar que a gente respira, a nossa pele entrando em contato com o meio, o nosso aparelho digestivo. Então a gente entra em contato, então é onde a gente tem o tempo inteiro inflamações e coisas que se resolvem sozinhas. Tá? Então micronódulos pulmonares não são um problema. O problema é quando você tem micronódulos que já são maiores, por exemplo, quando eles passam de 8 milímetros, aí já estatisticamente a probabilidade de eles poderem ser alguma coisa aumenta. Então assim, a questão é, nódulos pequenininhos não tem nem indicação formal de fazer acompanhamento, a não ser que você seja um paciente de risco, que tenha outros problemas. Mas à medida que encontrou nódulos um pouco maiores, aí tem que fazer acompanhamento, aí procurar um pneumologista ou um cirurgião torácico, para realmente fazer o acompanhamento adequado, não tentar adivinhar o que fazer, certo? E o que às vezes a gente vê, infelizmente, é que as pessoas veem, às vezes, um paciente com um nódulo de 1,5, de 2 centímetros, mas que é assintomático, e aí não faz biópsia e resolve acompanhar. O paciente faz uma outra tomografia 3 meses depois, não cresceu, e aí ele acha que aquilo não é nada e ele perde o acompanhamento. Às vezes até o médico diz, não, volta, em 3 meses vamos fazer uma outra, ou em 6 meses vamos fazer uma outra, e aí ele perde o acompanhamento. Quando ele vai ver 3, 4 anos depois, aquilo é um câncer de pulmão, que já com metástase e tal. Porque o último dado, estou falando demais aqui, 70% a 80% dos pacientes hoje com câncer de pulmão são diagnosticados já com metástase. É muito alto, né? A gente precisa diagnosticar mais cedo. Perfeito, muito importante esse comentário, doutor, especialmente num cenário em que vivemos nos últimos anos de pandemia, em que tanta gente acabou postergando os cuidados com a saúde, sejam as consultas, os exames, a investigação de sintomas suspeitos, né? Mas eu queria chamar a atenção para o comentário da Cláudia, muito interessante, quando você fala sobre a preocupação com os filhos, né, com a família. Acho que talvez seja uma das primeiras coisas que vem à cabeça, né, quando a gente se depara com uma doença importante como essa. E eu queria realmente te perguntar que outras questões ou quais sentimentos vêm à tona, né, numa paciente recém-diagnosticada com o câncer de pulmão, né? Ou que muitas vezes ainda não sabe quais serão os seus desafios, os seus direitos, as suas oportunidades, quais que foram as principais dificuldades que você encontrou nesse caminho, nesse momento? Eu tenho dois momentos, né? Um do próprio diagnóstico, né, em 2014, onde a primeira coisa que a gente faz, né, a maioria dos pacientes, vamos lá para o Google, pesquisar. E me deparei, como ele falou, muita coisa mudou em 10 anos, mas em 2014 as estatísticas que você via era de 2010 para trás. Então a taxa de mortalidade é altíssima. 5 anos, a chance de eu estar viva, e procurei pacientes, não encontrava ninguém nas redes sociais, não tinha também o Instagram tão ativo, né? E aí foi essa questão, o primeiro dificultador. Claro, eu perguntava tudo para o meu médico, sempre fui muito curiosa, né? E comecei já naquela época a procurar um pouco mais de informação, né? E a separar o que era. Então, o primeiro é o acesso à informação. O segundo é você se empoderar do seu papel como paciente. E isso eu fiz muito a partir de 2018, quando eu descobri o diagnóstico, a recidiva. Né? Neste momento, eu falei, não, eu vou e eu quero conhecer tudo. Foi quando eu comecei eu sou voluntária do Oncoguia, quando eu comecei a acessar mais o site do Oncoguia, mais informações, comecei a participar de grupos, inclusive americanos, de pacientes, comecei a querer saber como é que era o tratamento lá fora, como é que era aqui. Mas, assim, o paciente tem que correr atrás de muita coisa. Por mais que o médico fale, se a gente não, né, se a gente adotar aquela postura de paciente realmente, não, o médico decide o que é e você não participa, muitas vezes eu acho que o paciente, quando discute, ele ajuda o médico. Pode até ter médico que não gosta, né, que se sente invadido e tudo mais. Mas eu acho que a maioria vai entender aquele paciente como não. Ele quer fazer uma coisa diferente, ele quer, né, participar. Então é isso. E assim,
como eu sou privilegiada, né, eu tenho um plano de saúde, a questão do acesso é muito mais fácil, mas eu vejo pacientes do SUS, né, que a dificuldade grande também é isso, é você ter acesso aos testes, ter acesso até o início do tratamento da quimioterapia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você se divorciou em 2018, né? E a medicação que você usa entrou no rol da ANS em 2019. Então, você talvez tenha tido alguma dificuldade de acesso à medicação, mesmo estando no sistema privado, né? Sim, ela entrou no rol, né? A Anvisa aprovou, né? Em 2018, acho que foi... Não, foi 17, né? Tinha pouco tempo que tinha aprovado e o plano de saúde negou, né? E foi curioso, eu achei muito curioso, porque eu cheguei a fazer 2 sessões de químio com imuno e era um protocolo que tinha acabado de ser aprovado. Meu processo estava sendo... Tinham saído os estudos, a Anvisa aprovou na semana que estava sendo analisado pelo plano de saúde. E o plano de saúde aprovou, porque era venoso. Quando veio o diagnóstico, né, que tinha a mutação e que eu fui acessar, não, a Anvisa já aprovou, né, vou ter acesso também. Aí que eu descobri que não, né, quando é terapia oral, não é imediato. E eu precisei judicializar, precisei correr atrás, né, e rapidamente o juiz deu, né, uma liminar e eu consegui, né, com poucos dias já começar o tratamento, mas também tive dificuldade de acesso à medicação. E isso é uma questão importante, porque eu tenho a felicidade de ver, assim, eu tenho 2 décadas de carreira. A minha primeira década foi completamente diferente do que tem sido a última década. Então, hoje a gente tem uma miríade de alterações moleculares, com novos tratamentos, várias coisas, os pacientes vivendo muito mais e melhor, como você. Certo? Então isso é extremamente importante, mas o acesso é cada vez mais limitado. Tem toda uma questão relacionada a custos, acesso, essas coisas, mas assim, o ponto é que antes a gente discutia o acesso no SUS, que era cada vez menor, e agora o acesso também é limitado no setor privado, porque tem uma série de outros problemas. Então não dá para a gente festejar o avanço da ciência sozinho, sem trazer na mesma coisa, que a gente precisa ter mais acesso para os pacientes, né? É muito triste ver pessoas ainda serem tratadas hoje com o que, eu vou dizer uma frase bem para ficar para a cabeça de todo mundo, câncer de pulmão do tipo não pequenas células hoje, com metástase, não tem mais a opção, a escolha de tratamento preferencial só quimioterapia, tá? Ou é terapia-alvo, ou é imunoterapia, ou é imunoterapia com quimioterapia. Quimioterapia sozinha saiu das opções preferenciais, tá? Você só faz isso em 2 situações, ou se o paciente tiver uma contraindicação absoluta a fazer o que ele teria a indicação primária, ou seja, não é a indicação principal, ou numa situação emergencial que você tem que começar qualquer coisa para ganhar tempo enquanto você descobre o que tem para fazer, tá? Assim, mas não tem. Mas a enorme maioria da nossa população hoje só trata com quimioterapia. Doutor, e o que esse paciente, nesse momento, recém-diagnosticado, né, pode fazer para se informar melhor sobre tantas temáticas importantes aí dentro desse universo do câncer de pulmão? Então, os tratamentos, as opções de tratamento, como a gente acabou de comentar, as consultas públicas, enfim, o que esse paciente pode fazer, né, para trilhar melhor a sua jornada? Vamos falar um pouquinho da jornada do paciente, né? Assim, a Cláudia pode falar melhor da parte, na perspectiva do paciente, mas assim, normalmente você atende uma pessoa e a pessoa chegou na consulta com o diagnóstico. Na maioria das vezes o paciente já chega com o diagnóstico. Às vezes a gente participa do diagnóstico, mas vamos imaginar a figura da pessoa que acabou de ter o diagnóstico de um câncer de pulmão e ela chega no oncologista querendo saber um monte de informação e querendo saber começa amanhã. E aí a gente tem que explicar uma série de coisas que não são simples, mas que todo mundo é capaz de entender. Uma é que se a gente está falando do tipo de câncer de pulmão mais comum entre todos, que é o adenocarcinoma, a gente precisa fazer alguns testes a mais. Um chama perfil molecular do tumor, para saber qual é o subtipo. A Cláudia falou aqui, hoje eles têm nome e sobrenome, né? Então tem o adenocarcinoma de pulmão com a alteração no gene EGFR ou com a alteração no gene ALK. Dependendo desse tipo que você vai ter, o tratamento é feito com uma terapia-alvo específica e que, se você tem o EGFR, a terapia de ALK não serve para o EGFR. Então você precisa disso.
isso demora alguma coisa entre 2 e 6 semanas para sair o resultado. Nossa, eu vou ficar sem tratamento até lá? Então você tem que considerar se o paciente tem condição de ficar sem tratamento até lá, por exemplo, se ele está bem clinicamente, se tem baixo volume de doença, ou se ele está muito sintomático ou com um volume de doença muito grande que não pode esperar. E você começa a quimioterapia emergencialmente enquanto corre esses exames, tá? Apesar desses exames hoje, eles não serem cobertos eles não estão no rol da ANS, eles não são cobertos pelos planos de saúde, todo paciente do país hoje tem direito a fazer, porque as indústrias farmacêuticas se organizaram e elas ofertam um programa de teste gratuito. Então a gente manda o material para testar e volta lá o resultado, certo? Então isso é extremamente importante, porque assim, o que o paciente precisa perguntar? Eu acho que é uma coisa muito simples, assim, qual é a opção de tratamento melhor para a minha situação, mesmo que eu não tenha acesso. Por quê? Porque eu não posso atender um paciente no SUS e privá-lo da informação de que tem coisa melhor para ele. Eu não posso dizer, eu posso dizer, olha, para a sua situação, os tratamentos melhores seriam, por exemplo, imunoterapia ou quimioterapia com imunoterapia, mas dentro do SUS a gente não tem acesso a isso, então a opção que tem é a quimioterapia, mas você não pode deixar de dar essa informação. E isso cria uma insatisfação, é lógico que cria uma insatisfação, mas o paciente tem todo o direito e a gente tem um dever ético de comunicar ao paciente, certo? Então, eu acho que assim, a consulta dentro da oncologia torácica hoje assumiu uma complexidade grande, porque eu tenho que falar nomes difíceis, GFR, ALK, ROS1, Carras G12C, porque se for Carras G12D não serve, entendeu? Então eu tenho que falar essas coisas. Mas a gente tem como falar, olha, esses nomes são todos estranhos, o que importa não é o nome, é o significado. Se tiver esta alteração, tem um remédio, se tiver essa alteração, tem um remédio. E, por exemplo, se tiver um EGFR, a imunoterapia não vai funcionar bem. Tá? Então, por isso que é importante a gente saber qual é a melhor, qual é realmente a característica, que terreno a gente está pisando para fazer a melhor escolha de tratamento e dar ao paciente a melhor oportunidade de viver bem e mais tempo. Certo? Perfeito. Falando ainda sobre a questão de acesso, hoje a gente nota no Instagram, por exemplo, como a Cláudia mencionou, uma movimentação muito grande em torno das chamadas consultas públicas, por exemplo, né? Na sua avaliação, esse mecanismo, um mecanismo, né, de participação social que te permite contribuir, de certa forma, nos processos decisórios da saúde, de incorporação de medicamentos, muitas vezes, né? O doutor acredita que esse é um movimento realmente que vem crescendo, que as pessoas vêm se tornando mais conscientes da possibilidade de participar desse universo também? Eu não tenho números para dizer isso, mas assim, eu acho que todo mundo deveria se informar que é o seguinte, hoje, a maneira como o SUS funciona, existe uma codificação, um formulário chamado APAC, Autorização de Procedimentos de Alto Custo, e que para cada situação, por exemplo, para câncer de pulmão, existe um código dessa PAC e aquilo diz quanto o serviço que está tratando o paciente receberá por mês para tratar aquele paciente. E aquilo significa para o SUS o custo fixo que o paciente representa. Tá? Ou seja, para câncer de pulmão é R$1.000, um pouco mais de R$1.000. Então, o paciente, o serviço, imagina qualquer hospital que você conheça que atende pacientes do SUS, ele vai receber R$1.000 e aquilo é para cobrir todas as despesas do paciente do SUS. Então, por mês. Por mês. Por mês, tá certo? Então, para câncer de mama tem um outro código, tem isso tal, com outros valores, para cada situação tem isso daí, tá? Então, é lógico que isso não permite que sejam incorporadas as novas tecnologias. No Brasil, existe a Conitec, que avalia a incorporação de novas tecnologias no SUS, e mesmo quando a Conitec avalia que a tecnologia merece ser incorporada, não necessariamente o paciente vai ter acesso. Por quê? Porque o SUS tem uma descentralização, isso é feito em nível municipal ou estadual. Tá? Ao ponto de você ter SUS diferentes dentro da mesma cidade. Tá? Se você for tratado no SUS em determinados hospitais em São Paulo, talvez você tenha acesso, por exemplo, a um inibidor de primeira geração do EGFR em um hospital, mas no outro não tem. Tá? Então o SUS ele é único, mas ele tem suas inequalidades. Tá? Então
Existe um mecanismo que, enquanto a Conitec está avaliando a incorporação de medicamentos, a recomendação para a incorporação, eles abrem consultas públicas. Consulta pública é uma oportunidade que qualquer pessoa, o médico, o paciente, uma pessoa, um cidadão qualquer, pode ir lá e dar o seu palpite. É isso, eu posso dar palpite e dizer, olha, eu acho que isso deve ser incorporado por isso. Eu posso dar minha perspectiva de paciente, eu posso dar minha perspectiva de parente de paciente, eu posso dar minha perspectiva de médico com dados melhores, mas quanto mais gente contribuir, maior a chance de que quem está avaliando se sinta, entre aspas, pressionado por uma necessidade. Então, um dado importante aqui é o seguinte, é um avanço enorme a gente transformar o adenocarcinoma de pulmão, uma doença que era a mais comum do mundo, em múltiplas doenças menos comuns. Vamos a alguns números. O adenocarcinoma de pulmão com alteração no gene EGFR representa no Brasil, cerca de 22% dos pacientes. Tá? Se a gente está falando de ALK, por exemplo, é cerca de 4 a 6% dos pacientes, 4 a 7%. Se a gente está falando de ROS1, a gente está falando de 0,5 a 1% dos pacientes. Então, se a gente pensa em custo-efetividade, ou seja, quanto o sistema gasta ou investe de dinheiro para tratar um paciente, ele vai investir muito dinheiro para beneficiar um contingente pequeno de pessoas. Então, as pessoas que têm o infortúnio de ter uma doença mais rara, elas já sofrem de ter menos pesquisas, menos inovações e também menos acesso aos tratamentos, tá certo? Então, a gente precisa olhar para a doença como um todo e não como um subtipo específico, não. Como uma cesta de coisas e dentro dessa cesta a gente entender que tem variantes dessa cesta que são mais raras e variantes que são mais comuns. Porque senão hoje, assim, até do ponto de vista de, digamos, de desempenho econômico-social das pessoas, os pacientes estão vivendo mais e estão trabalhando, estão fazendo, contribuindo, seguindo as suas vidas independente disso. E ainda tem muita gente que acha que paciente que tem câncer com metástase não merece o investimento porque você vai gastar muito dinheiro, ele não é produtivo, não vai retornar à sociedade, ele vai falecer logo. Embora as pessoas não usem esse linguajar, mas na prática é isso que acontece. Eu queria falar um pouquinho, né, sobre a questão da consulta pública. O Tagrisso, o rol atualizava de 2 em 2 anos, eu tomo ele desde agosto de 2018 e ele só entrou no rol em 2020, não foi? Em abril de 2021. Ou seja, se eu estivesse esperando o rol, imagina, né? Onde é que eu estaria? E por ser voluntária do Oncoguia, né, eu fiquei sabendo da consulta pública e eu participei com o meu relato do que o Tagrisso fazia para mim como paciente, né? E, graças a Deus, ele foi incorporado, eu acho que não em todos os casos, né, mesmo tendo a mutação de EFR, porque pelo menos alguns pacientes já entraram em contato comigo que o plano continuou negando. E, atualmente, nós estamos com um grupo de voluntariado grande no Oncoguia, somos, acho que, 95, e estamos recebendo um treinamento, né? A Helena está ali, né, que é a nossa treinadora, para treinar nós, voluntários do Oncoguia, para que a gente seja multiplicador dessa consciência nos pacientes, nos familiares, de que participem da consulta pública, de que ajudem realmente, né, não só essas medicações a serem incorporadas tanto no SUS quanto nos planos de saúde. Perfeito. A contribuição pode mudar, transformar totalmente a vida de alguém. Quanto ao rol, né, na semana passada, porque tinha toda essa discussão do rol, até 2013, os planos de saúde só pagavam medicações injetáveis. Dentro do contexto da oncologia que eu acompanhava, sempre acompanhei, começaram a ter medicações via oral. Então tinha esse problema, tinha inovações que eram boas para o paciente e eles não tinham acesso. Então a partir de junho de 2013, o rol passou a incorporar alguns medicamentos orais. Mas eles, ou seja, podia estar aprovado pela Anvisa, mas ele tinha que entrar no rol e esse rol era de 2 em 2 anos. Devido ao ritmo da inovação ser muito rápido nos últimos anos, precisava mudar isso. Nós tivemos medicamento no Brasil, para ALK, por exemplo, que demorou 4 anos e meio da descrição da doença pela primeira vez até o medicamento chegar no mercado nos Estados Unidos e na Europa. 4 anos e meio. E a Anvisa demorou 4 anos e meio para aprovar no Brasil. Eu mesmo cheguei a
ir à Anvisa para tentar ajudar a agilizar esse processo. Então, isso não existe mais. A Anvisa hoje é bem mais ágil nesse aspecto, certo? Só que a gente ainda tinha a barreira do rol. E tinha uma discussão, que esse ano teve um retrocesso, porque teve uma discussão jurídica que foi parar no Supremo Tribunal de Justiça e que, interpretando se o rol era exemplificativo ou taxativo, significando que ele era o procedimento, a lista mínima de procedimentos ou a lista exclusiva que os planos de saúde eram obrigados a cobrir. E aí foi um retrocesso porque houve uma interpretação que ele era taxativo e alguns pacientes tiveram algumas negativas aí com base nisso. Só que, em paralelo, a Câmara tinha aprovado uma lei que, na prática, é uma lei que eu li, a lei é um pouco complicada de entender se ela realmente, assim, como é que vai funcionar, mas, de certa forma, ela extingue o rol, porque, independente de estar no rol ou não, o paciente teria acesso às medicações. Essa lei foi aprovada no Congresso, depois foi aprovada no Senado e semana passada ela foi sancionada. Portanto, ela já está valendo. Tá? Então, hoje, se um paciente tiver uma negativa com base no rol da ANS, ele não precisa nem de advogado, ele liga no 0800 da ANS e se informa, porque a ANS toma providência. Perfeito, obrigada, doutor Elano. E eu gostaria agora de abrir as perguntas, né, da plateia. E a primeira, eu já tenho a primeira aqui, e ela fala justamente sobre essa questão que o doutor estava comentando, da evolução mesmo do tratamento do câncer de pulmão, né? E a pergunta é, como está o Brasil diante do cenário mundial, né? A gente pode dizer que o Brasil está acompanhando essa evolução do tratamento do câncer de pulmão em relação à comunidade internacional? Aquela resposta inútil, sim e não, né? Vamos para o lado do sim, tá? A gente teve esses avanços, a Anvisa tem sido mais rápida, né? A gente tem uma situação dentro de câncer de pulmão que eu acho que está demorando mais do que o habitual atual, que é, por exemplo, para o subtipo RET, que mais ou menos 1 a 2% dos pacientes têm. Então, tem medicação que está lá na Anvisa há mais de 1 ano e não foi aprovada ainda, então a gente está sem saber o que está acontecendo. Mas, via de regra, a gente tem alguns casos de aprovações de imunoterapia que a gente caminhou paralelo com os países mais rápidos do mundo, tá certo? Então, nesse aspecto, a gente está parecido. Os medicamentos estão sendo aprovados com agilidade, se não a mais ágil, mas bem melhor do que era anteriormente, tá? Por outro lado, a gente está se distanciando muito por conta de limitação de acesso, tá? Então, hoje a gente tem um cenário no Brasil que envolve, por exemplo, planos verticalizados, que o paciente só usa a rede do plano, eles têm guidelines de conduta próprios e muitas vezes eles decidem e o paciente não tem a oportunidade de combinar e de entender o que é isso, tá certo? A gente não pode vilanizar nenhuma parte da cadeia, porque a gente também entende que os medicamentos estão tendo um custo cada vez mais caro e isso ameaça a saúde financeira de qualquer empresa. Os planos de saúde precisam ter saúde financeira para poder existir e ajudar a gente. Mas, por outro lado, também a gente precisa trazer essa discussão, como a gente precisa participar disso, porque na prática ela volta para a gente, porque a gente que paga plano de saúde, a gente paga cada vez mais caro, porque as coisas são mais caras mesmo, né? Mas a limitação de acesso está muito grande. O que tem hoje de paciente que não tem acesso, de repente ele vem buscar uma segunda opinião, já tem 2 anos de diagnóstico e nunca nunca fez um perfil molecular, nunca recebeu uma terapia-alvo, recebeu até a quimioterapia que ele recebeu, a quimioterapia que era feita na década de 90, que já não é feita mais, e você diz assim, como fizeram isso? Isso existe, tá? Então, eu acho que a saída é informação. A informação está razoavelmente acessível hoje, embora o mar de informações na internet é complicado, mas tem que conversar com o oncologista. Se você tiver um médico que não quer conversar com você, talvez ele não seja o seu melhor, a pessoa que melhor vai lhe ajudar, porque não tem espaço para a gente tomar decisões hoje como os médicos tomavam 30, 40 anos atrás, que ele era autoridade e ele tomava decisão e você que aceite, né? Não existe mais isso. Unilaterais, sem questionamento, né? Eu queria fazer um parênteses aqui, que eu acabei não comentando. Quando eu tive a recidiva, eram nódulos muito pequenininhos nos 2 pulmões. Então, eu fiz biópsia por agulha, tentei 2 vezes, não consegui coletar material.
E aí o meu oncologista, né, na época, falou assim, Cláudia, então vamos pegar a lâmina lá de 2014, né, que é, né, do tumor inicial, vamos dizer, e vamos levar ela para nova análise para ver se hoje em dia, com a tecnologia, tem alguma mutação. E não deu. Não deu, o material também não estava com a qualidade tão boa mais. E ele falou, então a gente vai começar quimioterapia. Aí eu falei, aí é nessa hora que eu falo do empoderamento do paciente, eu resolvi ouvir uma segunda opinião. Procurei um profissional que ele trabalhava muito com essa parte de teste molecular. E ele falou, Cláudia, se eu fosse você, eu não faria um tratamento, né, quase 4 anos depois do seu diagnóstico inicial, baseado, né, do que era naquela época, e eu faria uma biópsia mais invasiva. Esse médico era do Rio de Janeiro, eu voltei a Brasília, conversei com o meu médico, e foi até engraçado que eu falei com ele assim, a gente tinha uma relação muito boa, eu falei com ele assim, doutor Carlos, eu traí o senhor. Eu fui ouvir uma segunda opinião, mas voltei arrependida no seguinte sentido, você é o meu médico e a gente vai decidir juntos aqui o que você me disser para fazer. Né, o médico de lá disse que eu deveria fazer uma cirurgia mais invasiva, retirar uma parte do pulmão para onde tivessem vários nódulozinhos para ser feita a análise. Aí ele falou, olha, Cláudia, como o doutor Elano falou, a maioria dos pacientes quer que trate logo, né? Então eu não me sinto muito confortável você ficar aí fazendo teste sem ser tratada. Mas se você, que é a paciente, acha, né, que você consegue lidar com essa ansiedade, né, o seu tumor a gente vem acompanhando, né, a progressão a gente vem acompanhando, não é uma coisa muito rápida, então dá para fazer isso que ele falou. Me submeti a uma cirurgia, foi feita a análise, novamente, aqui no Brasil não detectou, tá, o EGFR. Aí, conversando com ele, aí, e com essa segunda opinião falou, olha, Cláudia, se eu fosse você, eu mandava para fora, né, para o Foundation. O Foundation tem um programa que dá uns descontos e ver, né, mas começa o seu tratamento, e aí comecei a fazer químio mais imuno, e quando eu fiz 2 sessões, na semana que eu ia colocar o portcard, apareceu, veio o resultado que eu tinha uma fusão, e que naquela época não era analisada aqui no Brasil as fusões. Foi sorte? Foi. Mas eu acho que foi muito mais aquela coisa da persistência. Se eu não participasse tão ativamente do processo, o meu primeiro médico não estava errado, tanto que ele continuou comigo, aí hoje em dia ele é especialista em mama, não é mais o meu médico por isso, entendeu? Ele estava dentro do que ele, né, do que ele tinha ali para me tratar, não descobri uma mutação, mas eu como paciente estar ali participando ativamente fez toda a diferença, né? Então eu sou a defensora da segunda opinião, né? E eu acho que quando você busca a informação, você tem condições realmente de mudar esse seu destino. E a questão até do acesso, né? Eu sei que não é fácil, mas na análise do custo, hoje eu estava até conversando com uma pessoa, a medicação que eu tomo realmente, ela é uma medicação muito cara, mas o custo não pode ser analisado só no valor da medicação. Eu sei que é muito difícil incorporar ele para todo o SUS, por exemplo, e tal. Mas quando fala em plano de saúde, você não pode analisar só o custo da medicação. Em 4 anos, eu fui internada uma vez, porque eu tive uma aderência no intestino por causa da cirurgia do intestino. Ou seja, sem nada a ver com câncer. Se eu estivesse fazendo um tratamento que não fosse direcionado para a minha mutação, eu acredito, o doutor Lano pode até, que eu já teria sido internada N vezes, e numa UTI, entendeu? Eu já estaria fazendo N outros tratamentos paralelos para controlar sintoma, e eu acho que eu estaria dando um gasto maior para o plano de saúde do que o que eu dou atualmente. Então, o custo não pode ser analisado só na medicação, né? Mas a gente tem que, pacientes, médicos, indústria farmacêutica, todo mundo tem que lutar para isso, para que a gente tenha acesso. E eu gostei quando você falou, sendo defensora da segunda opinião. Uma outra coisa importantíssima segunda opinião é algo extremamente saudável. Tá? Você está entregando a sua vida para um profissional que você confia. Tá? Ele vai tomar as decisões, o melhor embasamento possível. Você sente se você teve empatia com o médico ou não. Você sente se o médico é seguro ou não. Tá? Então, isso é importante. Mas se você tem alguma ponta de dúvida de alguma coisa e você sente vontade de fazer uma segunda opinião, faça.
Se você não sente, tudo bem, você não é obrigado a fazer. Mas assim, é importante você fazer isso se bateu em algum momento. Porque se você fizer e houver uma concordância, você vai ficar muito mais tranquilo. Tá? Se por um acaso você fizer e houver alguma divergência, você vai ter a oportunidade de debater com os dois sobre a divergência. Às vezes, não é usual, né? Mas às vezes pode dar até alguma divergência que não vai se resolver. Um diz A, o outro diz B e ficam nisso. Então vai ter que ser feita uma escolha com base no que você acha de argumentação. Mas na maioria das vezes você vai buscar uma experiência de alguém com uma referência, alguma coisa, e ele vai te contribuir ali também, certo? Então isso é saudável e é importante. Os pacientes vêm e eles vêm constrangidos por estar pegando uma segunda opinião. Eu digo, olha, os meus também passeiam por aí pegando opinião, não tem problema. Tá? Então a questão é, às vezes ele vem e não traz um papel, não traz nada do que fez e não sabe direito o que fez. Você tem que ter o empoderamento sobre o seu tratamento, você tem que saber o que estão fazendo com você, o que você está recebendo, porque mesmo que você não entenda, você não é formado nisso, não é nada disso, mas é o que está sendo feito com você. Assim, como é que eu posso dar uma opinião sobre alguma coisa, assim, baseado hipoteticamente? Às vezes eu explico toda a jornada como é e tal, mas eu digo, pega um relatório com o seu médico, a gente vai ser mais produtivo se a gente fizer isso. Aí algumas pessoas vão e pegam, mas outros ficam constrangidos de pegar. Não tem problema, isso é uma coisa saudável. Tá? Então, a relação médico-paciente é uma relação entre duas pessoas que uma oferece o cuidado e o expertise e que se dedica para isso, e a outra está precisando ser cuidada no momento mais difícil da sua vida, entendeu? Então, se não houver empatia e confiança, entendeu? Você tem que mudar, assim, não dá para ficar do mesmo jeito, certo? E tem que ser na base do diálogo. Se você, às vezes você tem um médico que é caladão e tudo, mas você confia, você gosta e tal, mas não guarde dúvidas, tá? Se você tem dúvidas e seu médico não consegue lhe responder suas dúvidas, procure uma segunda opinião. Às vezes tem gente que vem buscar uma opinião só para ouvir coisas, volta para o seu médico de origem, gosta do médico, mas assim, não consegue, o cara não é o jeito da pessoa, né? Perfeito. Acho que tudo isso fala muito sobre o empoderamento mesmo do paciente, que a Cláudia mencionou, né? E a pergunta que vem da plateia fala também de um pouco sobre o empoderamento, mas numa outra perspectiva, é o empoderamento da rede de apoio, né? Então, as pessoas que estão em volta do paciente. Essa pergunta é para você, Cláudia. Como é que você se sentiu vista, acolhida, apoiada? Você sentiu realmente que existia uma rede de apoio importante ao seu redor? Vamos lá. Em 2014, quando eu descobri, eu falei, né, aqui que eu escondi, tá? Então, eu não consegui lidar muito bem com aquela coisa de ficar careca, de mostrar para as pessoas. Para mim, naquela época, eu achava que eu estava sendo fraca e tem o estigma do câncer, então as pessoas olhariam para mim e falariam, coitada, tá, vai morrer, né? E eu não consegui lidar com isso. Então eu tive, graças a Deus, eu tenho um parceiraço como marido, é meu segundo casamento. Eu tive um apoio muito grande dele. Ele é o único que sabe realmente de todo esse universo, como eu conheço outros pacientes, do que acontece. Né? Meus filhos, né, também tiveram sempre muito presentes, apesar que são 2 filhos homens, né? Então, vem a mãe deles tão bem, assim, acha, não, ela está muito bem, não, eles não têm noção da gravidade do que é um câncer de pulmão. Mas eu falo, ter mantido esse segredo foi bom? Tá, de certa forma eu me protegi, mas eu me privei de ter apoio. Porque a partir do momento que eu não contei, eu já contei para os meus amigos quando eu já tinha terminado o tratamento, né? E para dizer assim, ó, já estou bem, já tratei e estou bem. Mas eu me privei de ser cuidada, de ter essa rede de apoio naquela época. Quando eu completei 5 anos de diagnóstico, em 2019, que foi o ano que eu entrei para o voluntariado do Oncoguia, eu abri nas redes sociais. E foi tanta, uma chuva de carinho dos colegas, dos amigos. Meu Deus, eu não pensava que você estava passando por isso, que você tinha passado por isso. E foi nesse momento que caiu a ficha. Meu Deus, quanto que eu perdi, né, dessa energia positiva, desse carinho, desse afeto. Então, hoje, se fosse hoje, eu faria totalmente diferente, né? Eu teria já, naquela época, falado e recebido tudo. Mas, sem dúvida nenhuma,
Se você não tiver, né, um companheiro, ou os pais, ou uma pessoa muito próxima, você tem que falar para alguns amigos, você tem que ter pelo menos alguém que te ampare, porque a parte psicológica realmente é bem complicada. Sentir que tem alguém junto com você contra o câncer, né? Literalmente. Maravilha. O nosso Brasil é muito grande, tá? Assim, as pessoas têm maneiras de pensar diferentes e a gente vê desde pessoas que ficam dentro de casa, que não querem interagir porque o diagnóstico é estigmatizado, tá? E isso é um problema social importante. As pessoas ficam vivas, ficam, entre aspas, bem o suficiente para viver a vida, mas se privam disso. Isso é muito comum. Então, o apoio para as pessoas é importante. E uma figura que a gente ouve muito, as pessoas têm o diagnóstico de câncer, aí conhecidos e parentes ficam assim, achando que a pessoa está no fim. E aí quando vem a pessoa, aquela cara assim, diz assim, fulana? Assim, do tipo, é uma surpresa que choca a pessoa, porque a pessoa esperava, aí daqui a pouco está duvidando que a pessoa tem o que tem. Tá? Eu ouço essas histórias diariamente. Tá? Então, isso a gente precisa, primeiro, tirar estigma. Câncer não é culpa de quem está doente, tá? Assim, de jeito nenhum. Segundo, a gente não tem que ter a expectativa nenhuma. Se a pessoa está com câncer e tem a doença, mas não está doente da doença, ou seja, se ela está bem, a gente tem que festejar isso, tá? Se a pessoa está doente da doença, a gente não tem que ter dó, a gente tem que dar apoio. Posso ajudar em alguma coisa? Tem algo que eu possa fazer? Conte comigo, nem que seja simplesmente para eu falar com você ou para eu estar do seu lado. Ok, pronto. Assim, a gente não tem que... Aí as pessoas ficam querendo achar tratamentos. Assim, olha, eu conheço fulano que conhece ciclano que curou com aquela erva tal. E aí fazem uma pressão nas pessoas em cima disso. Então, gente, a gente precisa evoluir em termos de sociedade para a gente respeitar as pessoas ao nosso lado e dar o apoio, oferecer o apoio e saber também ficar quieto na nossa, né? Exatamente. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês dois. A gente está se encaminhando agora para o final da nossa conversa, mas antes disso, gostaria de pedir que fizessem algumas considerações finais, de repente algum tópico que a gente não abordou e que considerem importante para essa conversa tão interessante que nós tivemos hoje. Eita, considerações finais, vamos lá. Muita coisa aqui, eu já falei, né? O doutor Elano acabou de falar da questão do estigma. Logo que eu descobri o câncer, melhor, até pouco tempo atrás eu falava muito assim, eu sou paciente de câncer de pulmão, mas eu nunca fumei. E aí um dia uma seguidora pegou e falou assim, você fala porque quem é fumante é culpado? Quer dizer, a minha intenção era alertar as pessoas que não eram fumantes de que elas poderiam ter câncer. E hoje em dia eu já mudei essa fala, não tenho, justamente porque eu não, ninguém tem culpa, né, de ter câncer. Então a gente tem que mudar esse olhar para os pacientes de câncer de pulmão. São quase 30 mil casos por ano que são diagnosticados e essas pessoas estão ocultas. São poucas as que têm coragem de falar sobre o câncer de pulmão, né? E isso tem que mudar. E tem que mudar a questão que é realmente da cara do câncer, né? Dessa coisa de que você tem que parecer doente. Então, o câncer não é mais sinônimo de morte, né? Então, os pacientes eles já têm, eles precisam mudar essa percepção ao receberem um diagnóstico de que a medicina evoluiu, graças a Deus, de que hoje em dia, cada dia que passa, tem mais pacientes de câncer, não só de pulmão, como de outros, né, com doenças metastáticas, que estão convivendo com a doença e com qualidade de vida. E eu acho que a partir do momento que se mudarem esses estigmas, pode ser que mais pessoas venham falar e mais pessoas venham dar, né, o depoimento e, quem sabe, a gente consegue tirar um pouquinho do estigma. Maravilhoso. Perfeito. Não concordo plenamente, eu acho que isso é extremamente importante, que a gente precisa falar sobre os assuntos sem estigma nenhum. Agora eu queria dizer algumas coisas, o seguinte, o que a gente pode usar como espelho, né, assim, amo o nosso país, tá, mas assim, vou falar um pouquinho bem dos outros países aqui.
Quando a gente vê o que acontece no universo de direitos do paciente, de disseminação de informações entre os pacientes, o que a gente vê nos Estados Unidos e na Europa, assim, eles estão num patamar bem diferente. Aqui a gente tem ONGs que fazem trabalhos magníficos como a Oncoguia, mas lá fora eles já estão num nível de organização que eles têm a Associação dos Pacientes com Alteração do Gene EGFR, a Associação dos Pacientes com Alteração do Gene ALK. As pessoas que usam, assim, começam a usar os tratamentos para EGFR, em algum momento vai desenvolver resistência e tem que trocar tratamento. Então já tem a Associação dos Pacientes com EGFR resistentes. E aí a gente acha que, mas o que faz de diferença? Eles fazem encontros com os médicos que estudam essas áreas. E eu estava dando um exemplo aqui que, pelo menos nos últimos 5 anos, no Congresso Mundial de Câncer de Pulmão, que é o mais importante da nossa área, ele tem na sua plenária principal um paciente que vai dar uma palestra. E normalmente são palestras magníficas. Esse ano foi uma paciente com EGFR, uma atriz e comediante americana, e ela fez uma narrativa, inclusive começou narrando ela em uma estrada da Califórnia, indo para uma clínica dessas que vendia terapias mirabolantes e tal, e ela desistindo depois que ouviu as conversas e tal, e aí vai. E no ano passado foi uma advogada muito jovem com adenocarcinoma de pulmão com alteração no gene ROS1, que é bem mais raro, né? 0,5% a 1% dos casos, né? E aí eles mostraram o seguinte, eles foram perguntar para os médicos por que tinha tão pouco caso de câncer, de tão pouco evolução, poucas medicações, poucos estudos, e os médicos colocaram dificuldades. Olha, não tem modelo de câncer com essa alteração nos camundongos. Olha, células com essa alteração, tem pouco banco de dados. Os pacientes se organizaram e quando iam fazer as suas biópsias, quando necessário, doavam o material, eles montaram o banco de dados e eles contribuíram ativamente para a evolução do campo. Tá? Hoje tem várias outras medicações aí já em desenvolvimento ou aprovadas para esse subtipo da doença. Então, eu acho que a gente está um pouco distante disso, tá? Mas eu ainda vejo muito pouca gente interessada no assunto. Quando a gente tem alguma coisa, eu acho que assim, hoje as redes sociais permitem que essa informação se dissemine e a gente precisa lutar por informação de qualidade, tá? Não por gurus que ensinam como resolver as coisas, colocam a culpa em você e tem uma fórmula mágica que ele vai ganhar dinheiro te vendendo como é que você tem que comer brócolis ou comer aquilo para você ficar curado do seu câncer. Não, gente, tem que trabalhar com ciência, com compreensão das alterações que estão acontecendo, com o que tem de inovação, buscar as informações e, se possível, se você puder influenciar uma pessoa ao seu redor para trazer alguém para esse universo, ajudar as pessoas, a gente vai evoluir mais rápido. Estou vendo que a gente tem tempo ali, eu queria tocar num assunto que tem tudo a ver com o tema aqui do painel, sobre o lung mapping. Tá? Mais cedo teve uma palestra sobre biomarcadores e eu até mandei a pergunta, mas o sistema deu um probleminha e acabou não sendo respondida. Eu perguntei no particular para ele. Em 2018, no Brasil, não se testava fusão. Então, eu tive que mandar para fora. E eu fiquei sabendo hoje que a gente está falando questão de acesso, e eu acho muito importante os pacientes que estão assistindo agora e que venham assistir no futuro, né, essa palestra, saber que hoje em dia qualquer paciente de câncer de pulmão que tem determinados critérios aí, né, que o doutor pode explicar melhor, tem acesso. Então, é possível se fazer gratuitamente por causa desse consórcio da indústria farmacêutica. Então, é possível ter o acesso, mas você precisa saber como chegar lá, né? Você precisa ter informação. Então, e a gente está falando justamente da importância do tratamento personalizado. E para ter o tratamento personalizado, precisa ter o teste molecular. Fala um pouquinho para a gente desse... Claro. Como eu falei, é o seguinte, a informação é a chave de tudo, você tem que perguntar as coisas para o seu médico. E o programa Lung Mapping, ele iniciou em dezembro de 2019. E, basicamente, as indústrias hoje começaram com 4, hoje são 7 indústrias, elas se juntaram nesse consórcio. E hoje qualquer paciente com diagnóstico de adenocarcinoma de pulmão,
ele tem direito a fazer uma vez esse perfil molecular. Então, eu atendo um paciente, eu posso atender aqui em São Paulo, posso atender em Manaus, posso atender no Ceará ou no Rio Grande do Sul, em qualquer lugar do país ele tem direito. Então, o paciente traz a amostra do tumor, ou seja, está lá no laboratório, o paciente vai buscar a amostra, traz, a gente faz um cadastro disso e a amostra vai para os Estados Unidos para testar nesse teste Foundation, que é um dos testes mais robustos, melhores que tem. Hoje já tem, o mesmo consórcio já paga testes que também testam todas as alterações aqui dentro do Brasil, porque o único problema do LangMap, ele é uma solução perfeita, tá? O único problema é que ele demora umas 6 semanas para voltar o resultado e aí às vezes a gente precisa desse resultado mais ágil. Então, tem outras maneiras de você saber algumas, pelo menos as alterações mais comuns, mais rápido, e enquanto você espera um teste mais demorado que vai para fora. Mas todo mundo tem direito, mesmo que seja tratado pelo SUS, você pode pedir e mandar, é um direito seu, mandar o material e de acordo com o que vier do resultado, você saber do seu médico o que pode ser feito para aquela alteração, tá? Porque isso muda a vida das pessoas. Perfeitamente. Mais uma vez, a gente está falando sobre o empoderamento do paciente, né? A informação empodera, né? Muda a vida das pessoas. É por isso que esse assunto precisa realmente ser falado, discutido, abordado abertamente, né? Então, acho que ações de conscientização, quando a gente pode levar informações educativas nas redes sociais, por exemplo, ou por meio de depoimentos e posicionamentos, como nós tivemos hoje aqui com a Cláudia, são essenciais e ajudam realmente a mudar a vida das pessoas, né? Eu gostaria, mais uma vez, eu como filha de um paciente de câncer de pulmão, inclusive, de agradecer mais uma vez tanto a Cláudia por compartilhar conosco a sua história, como ao doutor Elano também pelas informações super importantes, né, que discutimos aqui hoje. Afinal, acho que cada vez mais a gente precisa mostrar que cada câncer é único, né? E se é único, é preciso ser tratado de uma forma especializada, de uma forma personalizada, olhando para cada paciente, né? Essa é a minha mensagem. Eu agradeço também a todos que estão conosco hoje, acompanhando a nossa conversa e compartilhando conosco essas informações. Muito obrigada.